Queridos irmãos e queridas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nesse dia especial eu quero parabenizar todas as mães que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir. E eu tenho hoje da parte de Deus uma palavra para juntos meditarmos. E nessa ocasião especial, a Bíblia, ela tem vários exemplos de diversas mulheres que foram verdadeiros exemplos de fé, para todos nós, tanto homens como mulheres. E eu gostaria de me valer de um exemplo, de uma mulher em especial, que é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Um exemplo de fé, que eu vejo na palavra de Deus, assim, a ser seguido hoje no nosso tempo. Uma mulher referência, uma mulher que demonstrou características assim que precisamos ter e cultivar na nossa vida. Então, eu peço que vocês abram a palavra de Deus ou ouçam aí onde vocês estão. Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 38, aonde Maria diz assim: respondeu Maria, ela está respondendo ao anjo Gabriel: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Nessa palavra que Maria dá ao anjo, isso se deu depois que o anjo aparece a ela e diz que ela teria um menino e que o Espírito do Senhor viria sobre ela. E ela pergunta ao anjo como que isso se daria, e aí o anjo explica que o Espírito viria sobre ela, e ela diz essas palavras aqui, que sou tua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, e o anjo a deixou. Eu vejo em Maria um verdadeiro exemplo de humildade, de uma pessoa que é submissa, de uma pessoa realmente que se coloca na posição de serva. É interessante que a palavra humildade no hebraico, no original, a palavra hebraico vem da palavra humus, que significa literalmente terra. Então, mostrando realmente que o humilde é aquele que reconhece que ele é pó, que ele é terra, que ele não é Deus, que ele não é um ser superior à terra. Ele é oriundo da terra. Então, Maria, ela se coloca nessa posição de humildade. Ela reconhece o seu papel como mulher, como pessoa que veio realmente da terra. E vemos, por exemplo, dentro desse exemplo, que está tão distante hoje dos nossos dias, mesmo na diversas igrejas, vemos assim pessoas que têm pleiteado outros nomes além de servo, que se colocam, alguns até se intitulam Cristos, outros dizem que são apóstolos e não aceitam, por exemplo, a palavra, o termo servo. Servir parece ser algo que não que traz algum título honroso. Então nós vemos que na palavra de Deus, essa mulher que trouxe à existência Jesus no seu ser, ela se colocou como serva. Então hoje nós não podemos ser mais do que servos. Então hoje, como igreja, nós entendemos que nós somos servos, nós servimos a Deus, nós servimos ao próximo. Então, está realmente olhando para títulos não é algo realmente que vem da parte de Deus. Tem muito mais a ver com a carne do que realmente com o espírito. Porque alguém realmente que está ligado nas coisas de Deus, ele sempre se coloca como servo, como humilde na presença de Deus. Então, que esse exemplo de Maria de humildade seja, por exemplo, um exemplo que nós venhamos a cultivar no nosso meio. Entendermos que o nosso papel nada mais é do que servir a Deus, servir ao próximo, agradar a Deus sobretudo. Então, em Maria nós encontramos isso. E nessas palavras dela, sou serva do Senhor, que eu e você sejamos servos do Senhor. E é interessante que ela enfatiza isso tão forte que na próxima oração dela, quando ela encontra com Ana, ela diz no versículo 48, no capítulo 1, 48, ela volta a dizer: pois atentou para a humildade da sua serva. Então ela volta a tomar o mesmo ponto: eu sou serva do Senhor. E a Bíblia diz claramente em Tiago 4,6 que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então alguém que realmente se humilha, se reconhece como ele é de fato e verdade, Deus exalta. E Deus resiste àquele que pensa além daquilo que ele realmente é. Então, essa palavra realmente a gente vê cumprindo na vida de Maria, em Tiago 4,6.
nós vemos que Maria, ela é um exemplo também hoje para nós de fé. Por quê? Porque Maria, ela sabia que humanamente, sendo ela virgem, ela não poderia conceber. Então, do ponto de vista humano, quando o anjo Gabriel aparece para ela, seria impossível, do ponto de vista humano, dela conceber, dela ter um filho, dela gerar um filho. E ela pergunta ao anjo como se dará. Aí vem a explicação de Gabriel dizendo que o Espírito do Senhor a envolveria e que geraria nela a semente do Filho Jesus. Então, ela foi uma pessoa de fé, porque ela sabia que do ponto de vista humano, aquela situação não poderia acontecer. Ela precisava realmente ser desposada por um homem para ter filho, mas ela creu nessa palavra. Então nós vemos que ela realmente é uma pessoa de fé, que ela creu realmente nessa situação. Aí um pouco mais à frente, no capítulo 2 de João, naquele episódio do casamento, que ela é convidada juntamente com Jesus e os seus discípulos, nesse casamento, acontece uma situação difícil, porque nos tempos antigos, faltar vinho era uma verdadeira desonra aos noivos, porque o casamento ele era celebrado praticamente diante de uma semana inteira. E aí o que acontece? No capítulo 2 diz que falta vinho. Sabendo dessa situação, dessa falta, dessa crise ali naquele momento, na situação vergonhosa que os noivos poderiam passar, Maria, diz o texto de João capítulo 2, ela simplesmente, ela vai até Jesus. Olha a primeira iniciativa diante de uma situação difícil. Ela vai até Jesus e informa: o vinho deles acabaram. Depois disso, o texto vai nos relatar que Maria, chamando os servos daquele casamento, ela diz assim para eles: façam tudo o que ele vos disser. No versículo 5 do capítulo 2, para que os servos fizessem tudo o que ele vos disser. Porque do ponto de vista humano, certamente os servos questionariam como que Deus haveria de agir naquela situação. Mas Maria, já tendo essa experiência anterior, que relata aqui em Lucas 1, mostrando realmente que ela concebeu de forma miraculosa, ela sabia que esse Jesus também poderia agir de forma miraculosa ali. Então, o que precisava era que os discípulos, os servos, na verdade, eles fossem obedientes à voz de comando. Então, Maria facilmente, ela cria nas promessas de Deus, na palavra de Deus. É interessante, no Antigo Testamento nós temos um outro exemplo de uma mulher que não é tão referência como é Maria, porque essa outra mulher é a mulher de Jó. Essa mulher, quando passa por uma situação de crise, no capítulo 2, no versículo 9, ela diz claramente para Jó: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mostrando realmente que naquela situação difícil, olha, dois comportamentos diversos. Quando uma mulher, por exemplo, de Deus, ela olha para as coisas de Deus, e uma mulher, ela olha para o natural. A mulher de Jó olhou para o natural, diante daquela situação, daquela perda, daquele luto, daquela situação de enfermidade que Jó estava passando. Ela simplesmente demonstrou um descontentamento com Deus. Ela viu que, ela não disse só para Jó, morre simplesmente, ela disse: amaldiçoa o teu Deus, ou fala mal desse Deus que não está nem aí para você. Nas palavras dela fica embutido isso, mostrando realmente que a mulher de Jó não tinha a mesma fé. Então, duas situações diferenciadas, né? Maria, na situação de dificuldade, naquela falta de vinho, do ponto de vista humano não tinha nenhuma solução, mas ela disse, olha, aos servos: façam tudo o que ele vos disser. Então, uma pessoa de fé é uma pessoa como Maria. Uma pessoa que só olha para o natural, ela é como a mulher de Jó. Ela olha só para a situação e diz assim: Deus não está nem aí para isso. Deus não vai entrar com nenhuma providência. Deus não vai se envolver nos problemas corriqueiros humanos. E nós sabemos que não é dessa forma, que Deus ele age, né? Ele age na nossa vida. Então não importa a situação que tenhamos que passar, o que venhamos a passar,
nós temos que olhar para Deus e saber que nosso Deus é o Deus do impossível. Então, se você crê num Deus de milagres, você crê nesse Deus do impossível. Então, não existe nenhuma situação perturbadora que venhamos a passar aonde Deus não possa agir. Então, olhando como Maria, nós olhamos com fé. Não olhamos, entendemos que no momento natural estamos padecendo, mas nós não vamos ficar no padecimento. Nós sabemos que Deus ele age em todas as coisas, ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28 é o que nós temos meditado sempre. Então Maria foi essa pessoa de fé. Então nesses dois momentos, ela demonstrou fé. No momento que o anjo anuncia que ela teria um filho, ela depositou fé, ela creu. E é interessante que existe aqui na oração, no versículo 45 do capítulo 1, essa confirmação, que diz assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então, antecipadamente, Maria já era feliz, porque ela cria naquela promessa que o Senhor disse, que se realizaria na vida dela. E nós vemos que Deus ele exige muito pouco de nós hoje. Ele só exige que nós creamos nele. Porque para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida, nós precisamos depositar simplesmente fé. Fé. Fé do tamanho de um grão de mostarda, muito pequeno. A fé realmente naquilo que Deus pode fazer, que as pessoas não creem, porque muitos só olham para o natural, porque não tem essa fé realmente que Maria teve, que nós temos hoje. Então Deus exige poucas coisas para fazer grandes coisas. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você está passando por alguma situação e você não tem fé, então você não está agradando a Deus. Se você está passando por uma situação difícil, mas você está depositando a sua fé em Deus, então saiba que Deus vai mudar essa situação, porque ele se alegra com aquele que tem fé nele. E 1 João 5:4 diz que a fé que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé que depositamos que Deus pode mudar o mundo. Então, a fé, ela vence o mundo. A fé, ela é capaz de transpor barreiras, de mudar montanhas e problemas e aplanar. Então, a fé pode muitas coisas, porque o nosso Deus é o Deus realmente de milagres e que se importa conosco. Então, Maria é esse exemplo. Maria, ela não olhava simplesmente para o natural, ela olhava para aquilo que a palavra de Deus afirmava. Então ela cria na palavra de Deus e não na realidade momentânea dela. Então Deus pode mudar toda e qualquer realidade, inclusive essa situação nossa de pandemia. Então Maria creu no impossível e viu os milagres de Deus. Um outro ponto também que, seguindo e observando bem a vida de Maria, é que Maria ela era uma pessoa de oração. Você sabia que na época de Jesus as mulheres não eram obrigadas a ir à igreja, ao templo em Jerusalém? E Maria, ela ia constantemente orar. Quer ver um episódio muito interessante? Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Mostra Maria no templo, orando a Deus juntamente com seus filhos. Então, uma mulher de fé, ela não vai, inclusive, à igreja sozinha, ela faz questão de levar seus filhos para ouvir a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a importância, uma mulher de Deus que leva seus filhos à igreja é uma mulher de fé, e Maria foi esse tipo de mulher. Então, no versículo 14, Atos 1, 14, diz que todos estes se reuniam sempre, olha a palavra sempre, em oração com as mulheres, inclusive, olha a menção diferenciada, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Maria, ela era uma pessoa frequentadora dos cultos. Ela ia aos cultos com a finalidade única de estar orando. E o texto diz que eles perseveravam em orações juntamente com as mulheres. Então, as mulheres perseveravam em orações. E, como eu te disse, na época de Jesus, as mulheres não eram obrigadas por lei a ir ao templo, mas aqui eles estavam orando junto com os discípulos e Maria trazendo seus filhos. Então ela fazia questão, insistia com seus filhos de estar junto na presença de Deus, orando, perseverando, buscando realmente a face de Deus na igreja. Então, quando olhamos para Maria, nós vemos esse exemplo de pessoa que faz questão de estar com sua família na presença de Deus, né? Buscando realmente a presença de Deus. Outra coisa assim muito importante, olhando para a vida de Maria,
Maria, ela era uma pessoa que ela conhecia a palavra de Deus. Tanto é que quando o anjo vem e explica o projeto de Deus, que era trazer o Salvador através da vida dela, ela lembrou daquela passagem de Abraão, quando Deus falou que ele seria, que através da vida de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, e que o povo de Israel seria visitado através do Salvador para sempre. Então ela entende claramente o projeto de Deus aí, então ela entende, ela se coloca, ela se vê dentro das Escrituras, ela trabalhando realmente o projeto de Deus de trazer a salvação ao povo de Israel e abençoando assim todas as famílias da terra, porque na oração dela, ela diz que ela é agraciada entre todas as mulheres, ela seria lembrada por esses feitos, porque o meu Deus, o meu Salvador me visitou. É interessante isso, né? Maria entende isso claramente, ela é uma pessoa de conhecimento da palavra de Deus. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus através da sua palavra, mais fé nós temos, porque a fé, ela vem pelo ouvir, por ler a palavra de Deus. Então, ela vem por isso. Então, Maria era uma mulher de fé porque ela conhecia as Sagradas Escrituras. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma pessoa realmente que conhece a palavra de Deus, ela não fica presa a situações assim pequenas. Ela sabe realmente que Deus vai intervir, que Deus realmente vai mudar a situação, que tudo está cooperando, que o nosso Deus ele não está parado, mas ele está trabalhando a nosso favor, a favor daqueles que realmente têm um projeto de Deus na sua vida. Então, nós entendemos claramente isso, que Maria, ela era conhecedora disso. Então, Lucas 1:5, você pode observar isso claramente, que ela entende esse projeto aí, porque ela já conhecia as Escrituras antecipadamente. Queridos, a Maria, ela teve uma função muito importante de trazer o Salvador. Ela foi delegada por Deus, como ela mesma disse, ela foi agraciada por Deus para trazer o Salvador ao mundo. Então ela teve essa missão. E qual é a minha e a tua missão nesse tempo? Maria teve essa missão. A minha e a tua missão não é tão diferente da vida de Maria, porque nós temos que levar o Salvador a pessoas que não conhecem, que estão presas ainda a diversas situações ainda, não sabendo, não conhecendo a obra de Jesus Cristo, a obra tão simples que Jesus veio ao mundo, tomou o meu e o teu lugar na cruz do Calvário, pagou o meu e o teu preço, disse que estava pago todo o escrito de dívida que era contra mim, contra ti, e disse que estava tudo pago. As últimas palavras de Jesus foi: está consumado, e através dessa obra na cruz do Calvário, ele venceu as trevas, nos trazendo salvação de vida. Então, éramos um povo que estávamos em trevas, e através da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, fomos libertos da escravidão do pecado para sempre. E entendemos claramente que Deus hoje não tem nenhum problema conosco. Aqueles que aceitaram a obra de Jesus, eles não têm mais problema nenhum com Deus, porque os pecados foram perdoados, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a obra de Jesus, ela produz essa alegria eterna na nossa vida. E temos todas as bênçãos de Deus hoje disponíveis, porque nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz claramente que se Deus não poupou seu filho, o que ele não vai me dar, o que ele não pode te dar? Então, se alguém não poupa o seu próprio filho, que seria algo mais valioso que alguém possa ter, no caso de um pai são seus filhos, Deus ele não poupou o seu filho, então o que ele pode poupar? O que ele pode reter para me abençoar e te abençoar? Então esse é o nosso Deus. Então, a obra na cruz do Calvário trouxe perdão, trouxe bênçãos, trouxe cura e nos deu liberdade eterna de vivermos com Deus. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. É o porquê que a gente vê tantas pessoas assim, no momento tenso como esse que nós temos vivido, as pessoas se desesperam. Eu até já falei que nós temos um missionário, um indiano, o pastor Silas. Ele estava comentando numa das suas postagens, dizendo do tanto de pessoas que têm se suicidado por não terem realmente Deus e por estar nessa situação de fome e acabam dando cabo da sua própria vida porque não tem nenhum referencial. Então, se essas pessoas conhecessem a palavra de Deus como eu e você conhecemos, certamente a realidade delas seriam
mudadas. Então, a nossa missão é levar Jesus Cristo a essas pessoas, através da nossa vida, através dos nossos recursos, e nós estamos dentro dessa incumbência do grande ide do nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem nada mais que nós podemos fazer realmente para alegrar o coração de Deus do que realmente levar a sua palavra. Um grande abraço a todos e eu espero que vocês possam estar nos acompanhando nas nossas próximas publicações. Eu peço que você, se você gostou, se essa palavra realmente falou contigo, você possa realmente se inscrever no nosso canal, curtir nossas publicações e um grande abraço a todos.